with tears. I believe in the Lamb who was crucified and hung between two thieves. Gólgota, né? Entender o sacrifício não foi pequeno, foi algo violento, muito brutal. E é importante nós analisarmos um pouco, né? Até à luz da medicina, né? Anos atrás, o Dr. Barbet, um médico francês, expôs como médico o que acontecia com o corpo de Cristo naquela sexta-feira, né? E nós devemos, hoje, em Cristo, entender e valorizar esta redenção, né? Porque Paulo vai falar aos Romanos o que é estar em Cristo, né? Paulo vai falar, e alguém disse uma vez que estar em Cristo é aquilo em nós que não é nós, mas Cristo em nós, né? Isso é mais ou menos dizer o que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, né? Ou seja, o mundo não pode me seduzir, os apelos mundanos não podem me chamar, podem até me chamar, mas eu não vou ouvir, porque eu estou morto para o mundo, e morto não ouve apelo, né? Morto não ouve convite mundano. Se você está morto para o mundo, você não ouve os apelos da carne, você vive em Cristo. O pecado não tem domínio. Não estou dizendo que nós não pecamos, mas o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça e não da lei, né? Então, em Cristo, é entender essa redenção, é valorizar essa redenção, porque só quem está em Cristo é filho de Deus, né? Só quem está em Cristo pode dizer: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, né? Estar em Cristo é saber que a lei do Espírito e de vida me livrou da lei da morte, né? Estar em Cristo é estar com esta confiança de que nada pode nos separar desse amor, né? Então, é para a liberdade que ele nos guardou, que ele nos comprou, né? E ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, né? Então, é importante entender o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é lembrar, como na Santa Ceia, em memória de mim, como ele pediu. Ele pediu, ele disse aos seus discípulos: fazer isso em memória de mim, porque é memorável esse ato. A Páscoa é memorável. A nossa Páscoa é a Santa Ceia. No dia de Santa Ceia é a celebração. Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Ele morreu em meu lugar, em teu lugar. Então, olhando para o sofrimento, entendendo um pouco, né, o que aconteceu naquela sexta-feira, né? Então, nós devemos entender que a Páscoa mudou o próprio tempo do calendário judaico, né? O mês da Páscoa passou a ser o primeiro mês do calendário hebraico. O próprio tempo foi mudado, significando que tudo começa a partir do Calvário. Se o crente não passou pelo Calvário, fonte carmesim, né, onde Cristo morreu de braços abertos, onde ele liberou perdão, onde ele consumou a obra da redenção, a obra que nos leva ao Pai, né, onde ele abriu o caminho de acesso, né? Então, se o crente não começa pelo Calvário, ele não vai até o fim, né? Ele não irá até o fim, né? Mas naquela sexta-feira, onde as trevas cobriram a terra a partir do meio-dia, a partir das 9 da manhã, ele está já na cruz, né? Ele já está na cruz. Mas antes, nós devemos lembrar que ele foi flagelado por chibatadas de couro, né? Chibatadas que, esse chicote, pelo menos 2 carrascos, um à direita e outro à esquerda,
Ele estava amarrado no poste do pátio, ali em Jerusalém, né? No poste do pátio, com os pulsos amarrado no alto, ele ficava de joelho, né? E com o pulso amarrado para não cair, porque certamente ele cairia em poças de sangue já com o flagelo das chicotadas. Muitos homens condenados não aguentavam as chicotadas, né? 40 menos uma, 39 chicotes com tiras de couro longas, com pontas de chumbo, bolas de chumbo com ossos de animais selvagens. Aquilo cortava, né? Dilacerava a pele, né? Em cortes profundos, né? Então, ali ele aguentou. Quando termina, ele cai numa poça de sangue. Ele cai numa poça de sangue, né? Então, vestem a túnica novamente. Essa túnica vai ser arrancada lá no Calvário, mas quando ele chega no Calvário, a túnica está colada às feridas. Todos nós sabemos o que é arrancar uma gaze quando a ferida ainda não fechou. É uma dor terrível, né? Pode dar um desmaio, né? Pode dar uma síncope de dor que faz a pessoa desmaiar. Relatos dizem que aquele ato de arrancar as vestes de Cristo violentamente das suas costas, com esta túnica impregnada nas feridas, fariam o mais fraco desmaiar ali, perder a consciência. Mas ele vai, né, toma o braço da cruz, que pesava depois das chicotadas. Este braço da cruz é amarrado entre os seus ombros, seus braços, que estão exaustos, com cãibras pela posição que ele ficara. Nós, quando fazemos algum peso um pouco mais fora do nosso costume, a nossa carne fica tremendo. Quando você força muito o teu braço e você, às vezes, traz uma sacola pesada do mercado, você nota que a tua carne, a tua musculatura, às vezes, fica tremendo, porque você exerceu um esforço muito grande. Jesus estava tremendo só por ter sido amarrado com o peso do seu corpo no poste do pátio e levando chicotadas que faziam ele estremecer. A dor era terrível, né? Uma chicotada. Agora imagine quase 40. Mas o braço da cruz, com cerca de 50 quilos, é amarrado nos seus ombros. E ele tem que andar cerca de quase 1 quilômetro pelas ruas de Jerusalém, derramando sangue por mim e por você, né? E lembre-se que ali foi cravado também uma coroa de espinhos sírios, espinhos duríssimos, que foram cravados na sua cabeça, no couro cabeludo. Os médicos dizem que o nosso couro cabeludo, ele, quando é ferido, é muito sangue. Então, o sangue começava a jorrar pela sua face, né? As costas estavam banhadas, né? O joelho machucado por ter ficado de joelho sobre pedras, né? Que forçavam, porque cada chicotada ele forçava o corpo contra a própria pedra da estrada, a pedra do pátio, né? Então ele estava com o corpo dilacerado já, pernas, costas, cabeça. O sangue caía sobre seus olhos, o sangue jorrava sobre seus ouvidos, né? E andando, sendo empurrado, a multidão o seguia, e ele consegue ainda nesse caminho ao Gólgota ouvir as mulheres chorando por ele. E aí ele fala algo profundo. Mulheres, não chorai por mim, chorai por vós e por vossos filhos, porque se fazem isso com madeiro verde. Imagina então, quanto mais quando tiver maduro, né? Ele falava da maldade do ser humano. Quando ele fala madeiro verde, ele está falando da esfera do tempo. Se fazem isso hoje, se eu sofro isso hoje, imagine quando eu vier, os vossos filhos, o quê? Não vão estar sujeitos a tantas maldades. E nunca pais choraram tanto pelos seus filhos como nesse tempo do fim. Nunca os pais viram seus filhos partir para a eternidade sem Cristo, no antinatural da vida, como no nosso tempo.
Nunca tantos jovens estão descendo à sepultura, sem Deus, sem salvação, sem esperança de vida eterna. Por quê? Porque Jesus previu também isso. Jesus viu o tempo da maldade no coração humano. Nós vivemos um tempo de maldade, um tempo de trevas na face da terra, onde nós vemos a maldade nos olhos das pessoas, né? As pessoas não têm mais misericórdia, né? As pessoas não têm misericórdia de mãe de família, as pessoas não têm misericórdia de crianças, as pessoas não têm misericórdia de idosos. Nós vivemos um tempo de falta de misericórdia. Aquilo que Deus exigiu, misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém e fala isso, que eu acho profundamente tocante ali. Quando ele diz, chorai por vós mesmos e por os vossos filhos, eu me lembro da família, de como está a família na face da terra hoje. Satanás tentando destruí-la de todos os jeitos, porque ele sabe que no seio da família começou a redenção. Foi no seio da família que começou a redenção. As famílias estavam reunidas e elas tinham que fazer a provisão de um cordeiro. As famílias hoje precisam do Cordeiro de Deus. A solução para a vida da família é a volta a Deus. É aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvar teu filho hoje, pai de família, significa você, primeiro, voltar a Deus. Significa você, primeiro, ter o Cordeiro como provisão, né, para a vida eterna. A imagem é tremenda. A ordem era tremenda. Os umbrais da tua porta tinham que ter a marca do sangue. As vergas tinham que ter a marca do sangue. Na própria porta de cada casa, lá no Egito, quase que tinha o formato da cruz em forma de sangue. E o anjo da morte passava, olhava para a porta da tua casa. E se não tivesse a marca do sangue, a morte entrava naquela casa. A morte tem entrado em várias casas hoje, porque não tem vida com Deus, não tem marca do sangue, a marca do livramento. No próprio propiciatório, depois, quando instituído o tabernáculo, a arca da aliança tinha uma tampa chamada propiciatório, que significa onde Deus nos é propício. Ali, uma vez por ano, o sangue do cordeiro, do sacrifício, tinha que ser aspergido sobre a tampa. E a glória descia nesse dia. A glória de Deus descia. E se a glória não encontrasse o sangue, ela encontrava a lei, e a lei diz que o pecador tem que morrer. E se não houvesse sangue, o povo morria lá fora no arraial. E o sacerdote tinha que entrar com todo cuidado, com toda santidade, com uma corda amarrada à sua cintura. Caso ele mesmo falhasse, ele teria que ser puxado morto. Mas a glória descia, encontrava com o sangue, e o povo era poupado lá fora, porque Deus lembrava do seu filho unigênito, que morreria nessa sexta-feira, que foi o cumprimento, exatamente, no 14 de Abib ou Nissan, mês hebraico, Cristo morreu, conforme a profecia. Então, esse primeiro aspecto que eu deixo é dessa caminhada, dessas lições, desta caminhada até o Gólgota, onde Cristo sofre tremendamente, né? Imaginando as chicotadas, o cravo de espinhos profundos na cabeça, né? Cerca de 600 metros em pedras, em ruas de pedras, né? Caminhando para o Calvário. Ele mesmo tomou a cruz e foi ao Gólgota, por mim e por você, né? E chegando lá, ele é deitado no poste da cruz, onde é encaixado então o braço com o poste formando a cruz. As suas costas estão cheias de pedregulhos, pequenas poeiras e pedregulhos. Ali, o seu pulso é rompido por um prego pontiagudo e quadrado, bem no nervo mediano, a maior dor do mundo, segundo a medicina. Parte do nervo mediano é rompido por esse prego que tem arestas quadradas. Sendo ele quadrado, imagina-se pelo menos 4 faces cortantes internamente no punho de Jesus Cristo. A dor da martelada é imaginável. A dor no nervo mediano começa nos dedos
segue para o braço, passando por toda a região coronária e chegando ao cérebro, numa dor insuportável. Ele já está sofrendo de câimbras pelas posições que ele foi forçado, tanto no poste amarrado, como carregando o pesado braço da cruz com cerca de 50 quilos. Agora deitado, as feridas que foram sulcos abertos de dois lados nas suas costas, onde jorra sangue que encontra com a madeira. O sangue está em contato com o madeiro agora. Ali começa, simbolicamente, começamos a perceber o pagamento da dívida. Começamos a entender o texto de Paulo, cravou o escrito contrário na cruz. O sangue está caindo diretamente no madeiro. Jesus Cristo está sendo maldito por nós. Ele está se tornando maldição por nós. A zombaria continua ao redor do Gólgota. Salvou a si mesmo, não pode salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz, prove que é Deus. Se és filho de Deus, desça da cruz. Satanás não desiste mesmo no Calvário, usando seus filhos algozes para tentar Jesus Cristo. Né? Mas ele, como cordeiro mudo, seguiu até o fim. Ele, então, é pregado com suas mãos e os pés, né? Com dores insuportáveis. Ele é levantado ali no Calvário. E ali a Bíblia diz que quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a si. A mensagem da cruz se traduz na maior mensagem de todos os tempos. Né? A mensagem da cruz é o cerne do cristianismo. E aí você começa a ver o quanto isso, fora dos púlpitos, é uma tragédia no nosso meio hoje. Né? Você pode imaginar o que é não pregar a cruz. Por isso Paulo vai dizer, longe de mim não pregar Cristo e este crucificado. Sem dúvida, pastor, sem dúvida. O amado irmão falando agora, né, das partes detalhadamente, eu vi um tempo atrás, numa página da internet, falando sobre esse fato, que alguma coisa devia ter entrado no nervo do punho, porque se fosse simplesmente na mão, a mão não aguentaria, por causa do peso do corpo, e rasgaria. Então, eu vi comentários assim, pastor, o filme do Mel Gibson, do filme de crucificação do Filho de Deus, a nível de filme, foi, eu acho que, o mais pesado perto da realidade que a gente já assistiu. A gente não pode imaginar o quanto foi doloroso, se o Mel Gibson exagerou, ou se realmente foi mais do que aquilo. Mas o detalhe que é clareza para nós, que realmente foi muita dor que o nosso Deus, Filho Jesus, sofreu na cruz. O qual que, quando o filme foi lançado alguns anos atrás, houve comentários que teve pessoas que passou mal em sala de cinemas, teve pessoas que infartou, pessoas de idade, né? Pessoas que foram assistir e passaram mal. Mas o fato é que Jesus fez o que fez por amor a mim e a você, por nós, meus queridos amigos, ouvintes, irmãos. E o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos vivos, né, pastor? Não sabemos até quanto tempo e vida nós temos. E como nós vamos chegar na presença dele? Vamos chegar com a missão cumprida? O que Deus tem determinado para a minha vida? Ele se alegra? O amado irmão estava falando agora há pouco sobre o nosso fato de estar com Cristo e em Deus, né? Em Colossenses 3:3, se os irmãos puderem acompanhar na Bíblia, quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. O que significa ocultar a vida com Cristo em Deus? Com Cristo. Detona em relação de união. Em Deus, a ideia é que aqui é de descanso. Então, meus queridos amigos, irmãos ouvintes, a necessidade, a preocupação e a se conformar que realmente não há nada de bom em nós. Nós somos miseráveis pecadores, mas através da misericórdia de Deus, Jesus, Ele nos amou, e é somente por causa que Jesus fez na cruz a verdadeira Páscoa, enquanto o mundo prega a Páscoa, que não é verdade, a Páscoa falsa, que é ovo de Páscoa, coelhinho. A verdadeira
Páscoa, meus queridos, é que um dia Jesus veio, pisou nessa terra, fez a missão que ele tinha que fazer, e o principal, ele cumpriu a vontade do Pai até o final. Essa é a verdadeira Páscoa, e é por isso que nós temos a esperança. A Páscoa, ele veio, morreu, mas a Páscoa é muito mais que isso, porque ele ressuscitou, né, pastor Jefferson? Ele teve vitória. No momento que ele findou a sua vida na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, ali, nas cerca de 6 horas na cruz do Calvário, né? Na hora nona, ele expirou, né? E a palavra dizia que quando o Filho do Homem for levantado, né, atrairia a muitos. A mensagem da cruz é o que deve atrair, né? Nós vivemos muito um cristianismo moderno, sem Cristo. A igreja de Laodiceia é representada por essa igreja dessa era, né? Vivemos um evangelho fácil, fast food. Vivemos muito em voga hoje um cristianismo, entre aspas, né? Movimentos fora de um contexto bíblico de santidade, né? Alguns movimentos, né? Até o movimento Quash, né? Querendo inovar, querendo prometer uma redenção. Se você for e se você pagar por isso, né? Está tendo esse movimento de influencers famosos que se dizem cristão, levando pessoas a acreditarem que fazendo um retiro espiritual você vai ser totalmente redimido. Ora, Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, e muitos dizem, muitos líderes você ouve hoje dizendo: eu paguei o preço. Você não pagou preço nenhum. O único preço que foi pago foi por Jesus Cristo, né? Você não precisa subir no monte, você não precisa orar no monte, você não precisa fazer sacrifício de tolo, você não precisa seguir homens que perderam o temor de Deus, você precisa olhar para a cruz, né? Olhar para Jesus Cristo e sereis salvos. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter vida com Deus, né? Então, cuidado com esses movimentos novos aí, feitos por influências na internet. Cuidado, se ele não pregar a cruz de Cristo, pula fora, cai fora disso. Se ele não pregar que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, se ele não pregar a cruz, né, que é loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus e salvação. Quem não prega a cruz de Cristo é enganador, é o ladrão, é o mercenário, né? Então é muito fácil você conhecer o mercenário. Ele não vai pregar a cruz de Cristo, ele não vai pregar sobre Páscoa, ele não vai pregar sobre ressurreição, ele não vai falar que Cristo está vivo, sabe? Então é muito fácil perceber o enganador, ele não vai falar da redenção. Simples assim, né? Agora, nós falamos de Cristo, este crucificado que ressurgiu no terceiro dia, vivo está à destra do Pai, poderoso. Ele sofreu na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele não pôde nem enxotar as moscas que estavam no seu corpo, né? Entre os sofrimentos, né? O sangue, ele atrai muita mosca, ele atrai muita insetos que são atraídos pelo cheiro do sangue. E ali Jesus não pôde enxotar sequer as moscas que estavam sobre o seu corpo, né? Dali ele viu uma humanidade zombando dele. Dali ele viu, e ainda num esforço sobre-humano, porque seus pés estavam pregados, suas mãos estavam pregadas. Ele tinha uma coroa, mesmo na cruz, a coroa permanecia na cabeça dele. E sobre a coroa, uma epígrafe, né, no madeiro, dizendo: Inra, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Que todo condenado tinha o motivo da sua condenação na cruz, né? E Pilatos ali escreveu: Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas, no grego, né? No latim, né? E no hebraico, né? As 3 línguas pungentes da época, para que todos soubessem que ele é o rei dos judeus, ele é Deus, né? Ele é 100% homem, ele é 100% Deus, as duas naturezas de Cristo. Como homem, ele morreu por mim e por você, mas a morte não pôde detê-lo, mas ele ainda falou na cruz do Calvário. Agora você pense o que é, nessa condição humana, estar preso numa cruz. Câimbras violentas começam a acontecer porque ele está preso.
convulsões violentas começam a ocorrer nestas 3 horas que ainda restam. Até a hora 9, as trevas já começam a dominar Jerusalém. A partir do meio-dia, a terra fica em trevas, né? E ele está com cãibras violentas. Suportar uma dor de cãibra não é fácil. Por certo, você já teve também. Sim. Você faz um movimento rápido ao contrário para relaxar o músculo. Jesus não pode fazer esse movimento. Ele está preso na cruz. Ele sofre, então, a dor violenta. Os músculos enrijecem na coxa da perna, nos braços, na região do tronco, na região do pescoço, né? Ele começa a ter asfixia, porque o pulmão não consegue mais expirar. O ar tranca ele. Ele precisa forçar o pé para que o ar saia, para poder falar, então, as últimas palavras da cruz. Então, ele sofre asfixias, náuseas, a dor incessante quando ele ergue a cabeça. A coroa de espinho está entre sua cabeça e o madeiro e crava mais na parte de trás da cabeça. Os espinhos sírios não quebram, eles penetram, né? Eles são duros mais do que qualquer espinho, e a coroa foi bem traçada, né? E certamente o soldado que fez essa coroa também se machucou, né? Certamente. Então, Cristo está levando esse espinho na cabeça. O sangue não para de jorrar. O madeiro está ensanguentado. Ensanguentado. Ali está sendo cravado o escrito contrário. O escrito contrário está sendo... Todos os nossos pecados estão cravados no madeiro. A maldição que era para nós está caindo sobre ele. Por isso que não há quebra de maldição. Se você ouvir alguém pregando quebra de maldição, não vá. Caia fora, é enganador. Toda maldição cessou no Calvário. As pessoas, alguns líderes que são lobos, devoradores, pregam quebra de maldição hereditária. Meu irmão, meu amigo, não acredite nisso. Se o Calvário não foi capaz disso, nada seria. Mas é no Calvário que ele quebrou toda a maldição. Todo escrito que era contrário a nós foi desfeito na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele cravou na cruz. É como um ato de arrancar das mãos do acusador e cravar na cruz. Ali também foi o golpe na cabeça da serpente. Foi o grande golpe. Ele pagou a justiça que era devida a Deus, né? Então, ali da cruz, para ele poder falar, ele tinha que apoiar de novo a base do pé, como nós dissemos, os espinhos eram... Os pregos eram longos, pontiagudos, atravessaram os pés de Jesus Cristo, cravaram no madeiro e eles eram quadrados. Então pense, quando ele firma a base, os seus pés que estão na base da cruz, para poder fazer o ar sair, ele está sofrendo asfixia, então ele consegue falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com toda aquela dor, cãibra, náuseas, tontura, a vista certamente apaga em certos momentos e volta. Ele consegue dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ele fala de perdão. Ali está a oportunidade de perdão. Você pode perguntar: mas se meus pecados são... Você não tem ideia, pastor, meus pecados são incontáveis. Ainda que eles sejam negros, ainda que eles sejam incontáveis, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se com tua boca confessares Jesus Cristo, serás salvo. Amém. Esta é a salvação, né? Esta é a salvação. Então, ele vai falar algumas frases, né, que vai revolucionar ainda esse momento na cruz. Sem dúvida, pastor. O amado irmão comentando agora, né? Não acredite nessas coisas que os falsos, pessoas que estão em púlpitos pregam, que tem alguma coisa a mais para você ser agraciado. Se
o sinal da cruz não foi suficiente, nada será, porque Deus é Deus e fez um sacrifício perfeito. Então vocês não acreditam que às vezes você vê aquela mensagem na internet, o melhor está por vir. Aguarde, que o melhor está por vir. O melhor já veio há muitos anos atrás. Foi Jesus por nós. Não estou falando que você tem que esperar certas coisas boas, esperar coisas grandiosas na sua vida materialmente, aqui em nossas vidas. Não estou falando isso. Eu estou falando que o maior e o melhor da sua vida já veio, que é Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo para agraciá-lo e por amor, porque ele provou seu amor por nós. O que nós estamos retribuindo por amor o que ele fez por nós? O sacrifício perfeito. Com tudo e essas dores que o pastor falou detalhadamente aqui, que ele passou na cruz, com tudo isso que ele passou, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem ou estão fazendo. Está em Lucas 23, 34. A segunda frase, com toda essa dor que o pastor pregou, que ele sentiu, com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão teve um momento certo, um momento propício para se entregar a sua vida nos pés do Todo-Poderoso, onde o pastor sempre fala que o maior lugar do mundo é dos pés de Jesus, que está em Lucas 23, 43. A terceira frase, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. O pastor também falou sobre isso. Está em João 19, 26 e 27. Outra frase, a quarta frase, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. A quinta frase, tenho sede. João 19, 28. Imagine, com todas essas dores, cãibras que o pastor falou. A sexta frase, está consumado. João 19, 30. E a sétima frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ali, meus amados, quando Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus estava a entregar voluntariamente a sua alma nas mãos do Pai. Mas como nós falamos, amados, a Páscoa não é a morte, mas a ressurreição. Ele se levantou dos mortos. E por causa disso, meus amados amigos ouvintes, nós temos a esperança que um dia estaremos juntamente com o nosso Pai Celestial. Pastor Jefferson, como é bom conversar com o amado irmão sobre as coisas celestiais, falar do nosso Deus poderoso e ainda comemorar a verdadeira Páscoa, pastor, porque nós somos salvos por Jesus e nós sabemos o significado da verdadeira Páscoa. E é grandioso esse momento aqui. E obrigado, pastor. Realmente espero que essa palavra que venha abençoar muitas vidas das pessoas que estavam online, das pessoas que vão ver depois. E o nosso pedido é que pense nessas palavras aqui, que Deus abençoe o coração de cada um e você venha se arrepender. Não sei qual que é a sua necessidade na sua vida, no momento, qual que é a sua luta que você está passando. Meu querido amigo ouvinte, vocês que vão ver mais tarde essa live aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, mas se arrependa. Deus fez um plano perfeito e maravilhoso para que viesse buscar o que havia perdido. Pastor Jefferson, foi uma bênção, amado irmão. Graças a Deus, ele lembrando sempre a importância da família nessa festa, a família cristã. Jesus, tanto lá na tipologia, lá no Egito, na ordenança dada a Moisés e Moisés ao povo, cada família faça a provisão de um cordeiro. E quando Jesus, a perfeição, cumpre o tipo, ele também lembra da família, ele diz, mulher, eis aí teu filho. E diz para o discípulo amado, eis aí tua mãe. Ele deu, certamente Maria já era viúva, né? Não tinha mais quem cuidasse dela, né? E ela recebe essa palavra de Jesus Cristo. A partir daquele momento, o discípulo amado, João, cuida de Maria, né? E nós vemos a importância no Calvário da família também. O Calvário também, Jesus apontou para a família, né? Ele ali destacou o papel, a importância de cuidar um dos outros, né? E é na família que nós cuidamos um dos outros.
Sem família, não há projeto de Deus. Sem família, não há igreja, não há nação. E aí a importância de fazermos provisão de um cordeiro para a família. Verdade. Deus te abençoe, Ari, em nome de Jesus. Amém. E finalizo, pastor, com essa mensagem aqui, com essas frases finais, para a pessoa não desanimar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Amém. pastor Jefferson. Deus abençoe, Ari. Viva Cristo sempre. Amém. Abraço para os irmãos. Fique com Deus. E feliz Páscoa.